Oi pessoal, tudo bem? Tava bem legal a nossa última conversa sobre as ondas do feminismo, né? Então, pensando nisso, a gente achou que podia dar continuidade a essa conversa e falar um pouco mais sobre as diferentes vertentes do movimento. É claro que a gente não vai dar conta aqui de todos os diferentes feminismos que existem mundo afora, mas a gente vai introduzir alguns deles para vocês e, como sempre, a gente vai deixar algumas dicas de leitura no final. Tranquilo? Tu tens mais 15 minutos para ouvir a palavra feminismo? Tem? Então, bora lá! Vamos começar pelo começo. Quando os feminismos começaram a surgir, as principais preocupações das mulheres que estavam envolvidas nesse movimento, que eram em geral mulheres brancas e de classe média, eram o direito ao voto, ao estudo, ao trabalho assalariado e à propriedade privada. Ou seja, elas queriam ser incluídas dentro de instituições que já existiam. Elas não tinham interesse em acabar com essas instituições. A gente está falando do feminismo liberal. Pode ser considerado o feminismo mais antigo e surgiu naquele período das revoluções que a gente mencionou no vídeo sobre a história do feminismo. Uma das suas figuras principais foi a Mary Wollstonecraft, que escreveu Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Essa vertente tem como objetivo promover a igualdade entre homens e mulheres por vias institucionais de forma gradativa. O foco não é abalar as estruturas, mas sim inserir as mulheres dentro dessas estruturas. Por isso, a importância da representatividade feminina no Congresso e em posições de liderança e poder dentro do mundo do trabalho é uma das principais pautas nessa abordagem. O feminismo liberal está centrado na mulher como indivíduo e em sua liberdade de escolhas, daí o nome liberal. Nessa linha de pensamento, o lugar do homem é ao lado das mulheres. É uma vertente que recebe críticas por não considerar que nem todas as mulheres partem do mesmo ponto na vida. Procura igualdade de direitos, mas sem nenhum tipo de enfrentamento mais radical às desigualdades, à exploração do trabalho e ao capitalismo. O feminismo liberal não ficou parado na história e os seus ensinamentos são muito presentes na atuação política de muitas mulheres até hoje. Um dos exemplos do movimento feminista liberal foi a hashtag #HeForShe, disparado pela atriz britânica Emma Watson, que visava incorporar a participação dos homens às lutas das mulheres por igualdade. Os feminismos socialista e marxista surgiram das primeiras críticas ao feminismo liberal. São movimentos que investigam e explicam como o capitalismo e a propriedade privada oprimem as mulheres. De maneira simplificada, a opressão da mulher não existe só por conta do machismo, mas também pela forma como a economia se organiza no capitalismo, reduzindo o papel de participação da mulher. O trabalho doméstico e o cuidado dos filhos são vistos do ponto de vista do trabalho como fundamentais para a manutenção do funcionamento do capitalismo. Afinal de contas, para que os membros da classe trabalhadora possam estar nas fábricas e escritórios exercendo suas funções, é preciso que alguém cozinhe, lave, limpe e crie os filhos, para serem a próxima geração de trabalhadores. Este trabalho, como a gente já sabe, esteve sempre na mão das mulheres. O feminismo socialista baseia-se em muitos conceitos encontrados no marxismo. As feministas socialistas consideram que a divisão sexual do trabalho, ou seja, quais trabalhos devem ser exercidos por homens e quais devem ser exercidos por mulheres, de cada época, é determinada pelo sistema econômico do período. Não sei se vocês já notaram, mas para as mulheres em geral sobram os trabalhos mais precários e mal remunerados. Que coisa, né? Enfim, nem tudo são flores, ou foices ou martelos. A principal crítica feita a essas correntes é que elas valorizam excessivamente a condição econômica da mulher e se esquecem que a dominação e exploração das mulheres já existia antes do capitalismo e que também tem origens culturais e raciais. Daí a importância de se pensar em outros feminismos, tais como o feminismo negro. Ele surge da ideia de que a mulher negra não é representada por outros feminismos, já que, além de tudo, ela também sofre com o racismo. A vida das mulheres negras está relacionada tanto ao fato de elas serem mulheres, quanto à questão racial. E é por isso que pautar a sua existência apenas enquanto mulheres não é o suficiente para garantir os direitos delas. Lembra lá do discurso da Sojourner Truth que a gente conheceu no vídeo anterior? Pois é. O feminismo negro no Brasil inclui pautas tais como o genocídio da juventude negra, o preconceito contra as religiões de matriz africana, a hipersexualização das mulheres negras por parte da mídia, a solidão da mulher negra e tantas outras violências que só as mulheres negras possuem e que as mulheres brancas não conhecem direito.
Já vamos antecipar aqui uma sugestão de leitura. Leiam o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da maravilhosa autora brasileira Lélia Gonzalez. Neste ponto, pode ser interessante a gente conhecer o feminismo interseccional. Essa corrente parte do pressuposto de que, além das opressões de gênero, existem outros fatores que oprimem grupos de mulheres, sem que haja uma hierarquia definindo qual opressão é pior. É uma vertente que posiciona igualmente a raça, a classe, o gênero, entre outros marcadores de identidade, sendo reivindicado por mulheres que chamam a atenção para a intersecção entre opressões que vivenciam. A ideia é que não dá para dizer que existe uma mulher universal, mas sim vários grupos de mulheres com questões específicas. As demandas das mulheres brancas são diferentes das negras, que são diferentes das indígenas, que são diferentes das europeias, que são diferentes das latinas, que são diferentes das mulheres na terceira idade, que são diferentes das adolescentes. E tudo isso existe em intersecção e deve ser considerado pelos movimentos feministas. O feminismo radical não tem esse nome por ser extremista, mas sim por tentar buscar a raiz das opressões que são sofridas pelas mulheres. É uma perspectiva dentro do feminismo que propõe uma reorganização radical da sociedade, em que a supremacia masculina é eliminada em todos os contextos sociais e econômicos. Não só uma reforma, mas uma demolição completa para que outra coisa possa surgir no lugar. Nesse aspecto, é a vertente do feminismo que mais se opõe ao feminismo liberal. Essa corrente procura desafiar a noção de papéis tradicionais de gênero, se opondo à objetificação sexual das mulheres e procurando sensibilizar a opinião pública sobre questões como a violência contra as mulheres e o estupro. É no feminismo radical que a gente vai encontrar as críticas mais duras à prostituição e à pornografia, por exemplo. O feminismo radical surgiu dentro da segunda onda do feminismo na década de 1960 e considerava o patriarcado como um fenômeno historicamente anterior a outras formas de opressão. Para o feminismo radical, o patriarcado não é só a forma mais antiga e universal de dominação, mas é a principal forma de dominação e modelo para todas as outras, sejam as dominações de classe, de raça, etc. As feministas radicais localizam a raiz da opressão das mulheres nas relações de gênero patriarcais, ao contrário dos sistemas jurídicos, como considera o feminismo liberal, ou do conflito de classes, como pregam os feminismos anarquistas, o feminismo socialista e também o feminismo marxista. Bueno, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o elefante na sala, né? O feminismo radical é transfóbico? Bom, o que acontece é que ele é, mas ele também não é. Tem muita gente transfóbica por aí que de fato se identifica como feminista radical. Só que se a gente for ler a teoria radical feminista, a gente vai ver que tem teóricas dessa corrente que na verdade não são transfóbicas. Em muitos casos são aliadas das pessoas trans. É o caso, por exemplo, da Andrea Dworkin, que é um dos maiores ícones do feminismo radical. Algumas outras teóricas feministas que se identificam como radicais são de fato transfóbicas, mas a gente nem vai citar o nome delas aqui, porque a gente não quer dar palco, tá bom? E já que falamos em transfobia, não podemos deixar de mencionar o transfeminismo. Essa é uma linha de pensamento e ação feminista que dá voz e espaço às travestis e pessoas trans e não binárias, questionando os estereótipos de gênero. Não reduz o gênero ao sexo biológico e considera que existem muitos jeitos de ser mulher. Essa é uma luta que não beneficia apenas pessoas trans, mas todas as mulheres. Como o transfeminismo é um conceito relativamente novo, ainda cercado de desinformações, a gente está preparando um vídeo para tratar só desse tema, tá? Fica ligado! Também é importante a gente falar sobre o feminismo lésbico, que é um movimento cultural e político que incentiva as mulheres a dirigirem as suas energias para outras mulheres, ao invés dos homens. Para muitas teóricas dessa vertente, o amor entre as mulheres se trata de um resultado lógico da aproximação da gente com o feminismo. A principal crítica do feminismo lésbico cai sobre a heterossexualidade como uma instituição. Os textos feministas lésbicos trabalham para desnaturalizar a heterossexualidade e, com base nessa desnaturalização, explorar as raízes da heterossexualidade em instituições tais como o patriarcado, o capitalismo, o colonialismo. Além disso, o feminismo lésbico defende o lesbianismo como um resultado racional da alienação e da insatisfação das mulheres com essas instituições. Para encerrar o assunto, por enquanto, a gente vai conversar sobre o ecofeminismo. Para começar a falar sobre isso, eu vou apresentar para vocês um dado impressionante. Segundo uma estimativa da ONU, as mulheres representam 80% do total de pessoas que estão sendo obrigadas a deixar seus lares e refugiar-se em outros lugares, como consequência das mudanças climáticas. Isso acontece porque as mulheres têm maior probabilidade de viver em condições de pobreza e menor poder socioeconômico, o que faz com que tenham mais dificuldades em se recuperar de situações extremas, tais como desastres naturais, guerras e outras coisas.
Essa relação muito particular que as mulheres têm com a Terra é a base do ecofeminismo, um movimento que desmancha aquela ideia de que a natureza existe para ser dominada pelos seres humanos. É uma vertente do pensamento feminista que coloca em debate essa separação que supostamente existe entre natureza e cultura. Para o ecofeminismo, a gente não deveria se preocupar com o meio ambiente simplesmente porque vamos ficar sem recursos naturais no futuro, mas sim porque nós, humanos, somos também parte da natureza, assim como as florestas, os animais, os rios. Daí o tanto que temos a aprender com as mulheres indígenas e com os feminismos campesinos da América Latina. Ufa! Acho que aprendemos bastante por hoje, né? Como a gente disse lá no começo, esse vídeo não dá conta de todos os feminismos que existem por aí. Tem muitos outros que a gente conhece e que não são mencionados aqui, né? Então deixa aí o teu comentário e vamos trocando umas ideias sobre isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Ficou com vontade de aprender mais? Então se liga nas nossas dicas de leitura. A gente sugere a leitura dos livros Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Também sugerimos o livro Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais, organizado pela autora Heloísa Buarque de Holanda. Também sugerimos a leitura de O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, escrito pela Bell Hooks.